Bacana, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a gente está aqui com Lenilda Luna, ela que é do movimento Olga Benário, que é um movimento novo ainda, mas que é muito representativo para todas as mulheres aqui do Brasil. E a gente vai conversar agora com ela. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Porlane, parabéns a nós pelo nosso dia. Com certeza. Lenilda, a gente está aqui vivenciando mais um 8 de março, né, o Dia Internacional da Mulher. A gente realmente tem o que comemorar? Nós temos que comemorar, sim, porque temos conquistas e eu acho sempre importante, Porlane, a gente registrar essas conquistas, esses avanços, a presença da mulher no mundo profissional, como nós estamos aqui, a presença da mulher também em postos representativos de destaque. E nós estamos lutando muito para conquistar esses avanços e eles têm que ser comemorados. Mas, infelizmente, continua sendo um dia de denúncia, por causa da violência, por causa dos salários desiguais, por causa da dupla e tripla jornada de trabalho, por causa do preço maior que nós mulheres pagamos para chegar aqui, né? Nós sabemos o quanto nos custa conquistar esses postos profissionais, o quanto nós somos cobrados pelo que deixamos em casa, às vezes o cuidado com os filhos tem que ser compartilhado e nem sempre é, então a gente tem que recorrer a um jogo de cintura muito grande, todas nós mulheres, para termos essa dupla, tripla jornada de trabalho. Se a mulher é trabalhadora, é mãe, é dona de casa, é militante, ativista de um movimento social, porque muitas mulheres atuam em movimentos sociais, não só de mulheres, mas movimentos sindicais, movimentos políticos, movimentos sem terra, tantos movimentos sociais, quando a gente percebe, a mulher está lá presente, liderando. Então, toda mulher que a gente vê numa posição dessa, a gente tem que pensar no quanto custou a ela, porque custou muito mais do que a um homem chegar ali. Ela teve que organizar muito mais coisas, enfrentar muito mais situações do que qualquer homem. Por isso que o Dia da Mulher tem que ser comemorado realmente como um dia de conquista, de denúncia e de luta ainda por uma sociedade mais justa e mais igualitária para todos e para as mulheres. Pois é, olha, falando nisso, eu particularmente estou acordada desde as 3 da manhã com a minha filha doente. Pois é, né? Realmente a gente tem que se desdobrar mesmo em mil para conseguir dar conta de tantas tarefas, né? E aí quando a gente fala em denúncia, é impressionante o quanto que a gente não consegue desassociar o Dia Internacional da Mulher com a questão de denúncias, com a questão de violência contra a mulher. Ainda é muito grande. Infelizmente, Porlane, a gente pode falar de números, mas eu acho que eles não traduzem tanto quanto uma situação emblemática, que como nós tivemos agora no início do mês da mulher, que foi a professora Angélica em Viçosa, morta pelo marido com mais de 30 facadas, né? Uma situação de violência extrema, e aí a gente vê que o feminicídio é realmente uma realidade, né? O crime, o que é o feminicídio? É o crime de assassinato, de homicídio cometido em função da condição da mulher. De ela ser a esposa, de ela ser a mulher que o homem considera como o alvo da frustração dele, da posse dele, da forma equivocada como a sociedade nos ensina os relacionamentos, que existe uma cultura de dominação, uma cultura patriarcal, uma cultura de estupro, que realmente coloca a mulher numa condição que não deveria ser, mas muitas vezes é vista como de submissão. Né? Pois então, ainda é difícil de se falar em feminicídio, né? Na realidade, é difícil fazer com que os agentes de segurança pública reconheçam determinado crime como feminicídio. Por que a gente ainda tem toda essa dificuldade se já existe a lei? Primeiro foi uma dificuldade conquistar a lei, né? Conquistar todo o registro e a definição do que é o feminicídio em uma lei. Isso já foi fruto da luta das mulheres, da organização do movimento de mulheres para reconhecer que existe realmente uma cultura que impõe muitas vezes a violência à mulher. Quando ela quer se separar, quando ela quer sair de casa, então ela enfrenta uma reação de violência por parte dos homens que se julgam assim proprietários da vida dela, do percurso dela, né? Que negam a ela a autonomia. Então já foi uma dificuldade. A outra dificuldade é a gente conseguir que as delegacias registrem o crime, como o que aconteceu com a professora Angélica, como feminicídio. Tem que ser registrado e tratado como tal, tem que entrar nas estatísticas para que existam políticas públicas, inclusive essas que já estão sendo implementadas e que a gente precisa cobrar, porque a Lei Maria da Penha, ela não vai funcionar sem toda a rede de proteção
que precisa ser instalada. Inclusive, a Patrulha Maria da Penha, que deve começar a funcionar aqui no estado a partir de maio e a gente precisa cobrar. No final do ano passado, ela já foi aprovada pelo governador e a partir de maio ela tem que ser implementada uma patrulha de policiais, de Ministério Público, é uma patrulha de todos os órgãos do estado para os casos em que a mulher precisa de ajuda com as medidas protetivas, porque a gente vê muito acontecer que uma mulher denuncia, ela tem as medidas protetivas, mas as medidas protetivas não são respeitadas e ela é morta por vingança. Então, a Patrulha Maria da Penha precisa funcionar, a Delegacia da Mulher 24 horas funcionando, é uma reivindicação do movimento Olga Benário e de todos os movimentos de mulheres. E hoje, quando a gente se encontrar, a partir de agora já começou a concentração lá na Praça Centenário, esse tema vai estar também na pauta. Vão acontecer manifestações pela delegacia funcionando 24 horas, a Delegacia Especializada da Mulher, porque, Porlane, ela funciona de segunda a sexta. Quando nós sabemos, estatisticamente, que os maiores crimes cometidos contra a mulher acontecem aos finais de semana, quando os maridos estão em casa, os companheiros estão em casa, muitas vezes alcoolizados. Então, é quando a delegacia tem que estar aberta que ela está fechada. Então, não pode ser. Pois é. E a gente percebe também, Lenilda, que a gente tem acompanhado, eu acho um crime também que você citou aí, que me chamou muita atenção. Eu acho que foi ano passado que teve uma filha de 13 anos que presenciou a mãe ser morta no momento em que ela ia pela terceira vez a uma delegacia dar queixa do marido. E é uma coisa que a gente vê recorrente, é uma coisa tão recorrente, a mulher sempre tentando lutar. Já é difícil fazer a mulher se empoderar, ganhar força, ganhar voz e chegar até o ato de denunciar. Infelizmente, a gente ainda não tem políticas públicas realmente que efetivem, que deem esse amparo à mulher. E sabe o que eu acho mais cruel, Porlane? É o julgamento da sociedade, que é cruel com as mulheres por uma questão cultural, machista mesmo. Quando a gente diz que existe uma cultura machista, uma cultura patriarcal, ela se revela nesses momentos de que a mulher que é vítima passa a ser a culpada. Muitas vezes, num crime como esse, por exemplo, que aconteceu com a professora Angélica, ainda tem gente que pergunta, mas o que é que ela fez? Exatamente. Né? Como se tivesse algo que justificasse o cara de ter matado ela, né? Por isso que a gente repete como um mantra, muitas vezes, a culpa nunca é da vítima. É quase um mantra que a gente tem que repetir. A culpa nunca é da vítima. Porque aconteceu, inclusive, naquele caso das estudantes de Viçosa. Elas foram violentadas porque estavam pegando carona. Carona é uma questão cultural ali. Nunca foi questionada. Mas se acontece uma coisa, né, um crime hediondo desse, contra as mulheres, ao invés de se perguntar quem é essa pessoa, como capturá-la, como fazer com que ele seja punido, não, se pergunta, mas por que elas estavam pegando carona? É uma questão cruel, mas a culpa nunca é da vítima, a gente tem que repetir isso. Existe um estuprador, existe um agressor, existe um assassino e a sociedade precisa punir essas pessoas, a sociedade precisa se educar a ser mais libertária, mais igualitária, mais consciente do papel da mulher na sociedade no século XXI e não culpar a mulher. Pois é. E como é que está o engajamento das mulheres nessas lutas que a gente vê ao longo do tempo sempre se repercutindo, né? Elas têm cada vez mais se apoiado, se dado força, realmente tomado as mãos, né? Porque a gente ainda percebe que muitas vezes o preconceito parte da própria mulher contra a outra mulher. Como é que está essa questão dela se empoderar, dela realmente se ver na outra mulher? Hoje existe uma palavra que é importante, que é sororidade, que é justamente isso, a gente aprender a valorizar as conquistas das companheiras e a gente ser solidária uma com as outras, né? E eu acredito que vem acontecendo, Porlane. Eu acho que casos como esse da estudante, outros casos, eles mobilizam as mulheres em apoio. Hoje, por exemplo, à tarde vai acontecer uma manifestação lá no IFAL de Satuba, em apoio a essas estudantes e a todas as estudantes daquela unidade, né, para que elas não se sintam culpadas por serem vítimas, mas que elas se sintam protegidas e que elas tenham a solidariedade de toda aquela comunidade. E assim tem acontecido, a gente tem ficado mais atentas às lutas umas das outras. E movimentos de mulheres são muito importantes para isso, como o Movimento Olga Benário, a gente tem contatos no Facebook, é só procurar lá, Movimento Olga Benário, vai encontrar
o nacional e o de Alagoas e de outros estados, né? Para as companheiras estarem presentes, estarem participando, reunidas, estarem indo para também trabalhar com mulheres que precisam efetivamente de apoio nas periferias, que muitas vezes não têm o conhecimento de como chegar, de como procurar seus direitos. Então, nós precisamos, sim, dos movimentos de mulheres. E esse final de semana, Porlane, eu participei da plenária nacional da FASUBRA, que é a Federação dos Sindicatos de Técnicos Administrativos das Universidades. E fiquei muito feliz, porque a FASUBRA é uma entidade sindical que é um exemplo, né, que tem procurado exemplarmente dar mais voz às mulheres. Muitos dos sindicatos já têm mais de 50% de mulheres na direção, e não só militando na base, construindo, mas também dirigindo. E o primeiro dia da plenária da FASUBRA, ele foi todo coordenado pelas mulheres da FASUBRA, com o debate e a discussão sobre as questões das mulheres no movimento sindical. Então, foi assim, porque são medidas que têm que ser implementadas na prática, né? Não adianta fazer só o discurso. Por exemplo, na FASUBRA, a questão da participação das mulheres em plenárias e atividades nacionais, eles mantêm creche, e se o seu filho tem até 11 anos, você pode levar o filho, se não tiver com quem deixar, com os custos cobertos pela entidade. É uma forma de garantir que uma mulher que é mãe não seja impedida de participar porque não posso ir, não tenho quem deixar meu filho pequeno. Então, essas questões têm que ser assim, tem que ser no discurso, tem que ser na luta, mas também tem que ser com ações concretas, com políticas. Com certeza. Então, Lenilda, olha, antes da gente encerrar, porque eu estou já com o Viderlan preparado, gente, lá, ele está debaixo do sol, aguardando a gente já. Eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher, sobre toda essa luta, sobre a necessidade realmente da gente estar sempre unida. Bom, a mensagem que eu tenho para deixar a todas as mulheres é principalmente sobre essa questão de violência. É muito difícil enfrentar isso sozinha. Muitas vezes você não sabe como denunciar, mas procure ajuda, procure pela internet, procure com sua família, procure com as vizinhas. O Movimento de Mulheres Olga Benário é fácil de localizar pelo Facebook, e a gente tem à disposição de ajudar as mulheres que precisam de uma orientação, muitas vezes, para começar a se libertar. Então, é importante não deixar sua vida passar numa situação de submissão. É preciso se organizar, dar um passo à frente. Se a situação que você vive hoje não é a que te faz feliz, procure uma situação mais de crescimento, de liberdade. Essa sociedade ainda tem que mudar estruturalmente. Né? Não é só um movimento de mulheres, a gente tem que mudar a sociedade como um todo, porque dentro dessa sociedade exploradora do jeito que está, é muito difícil para homens e mulheres serem felizes. Mas a gente já começa quando a gente se mobiliza, quando a gente se organiza, quando a gente busca juntos essa transformação. Então, vamos juntas.